Olá, sou o pastor Gary Haynes e nós estamos de volta com o nosso programa Movimento dos Discípulos. E aqui eu estou no segundo episódio, explicando a visão que está por trás desse movimento dos discípulos e como é que eu cheguei até aqui. No último programa eu falei que eu tive um momento de epifania, um momento em que o Espírito Santo mexeu comigo, me fez ouvir de novo dele, através de um período de adversidade. E hoje eu quero compartilhar de forma pincelada, não vou poder entrar de forma exaustiva nesse programa, mas eu quero passar um pouco das coisas que Deus revelou para mim quando eu tive a coragem de ir para as Escrituras com um crivo que dissesse assim: eu quero ver o que Deus tem a dizer sobre um assunto. O que a gente vê que acontece, o que eu tenho visto, é que, infelizmente, eu pratiquei a mesma coisa e muitas pessoas fazem isso quando vão estudar a Palavra de Deus. Eles começam já meio com uma presunção, ou uma ideia ou opinião própria, que pode vir de tempo na igreja, pode vir de várias fontes, tradições evangélicas ou cristãs, e quando vão para a palavra, meio que tiram de contexto, pedaço aqui, pedaço ali, para tentar meio que forçar a barra e fazer um ensinamento que a pessoa já vem ensinando, uma pregação que já vem pregando, fazer até base, mas na realidade, se você vai estudar a palavra de Deus com integridade, você não pode estudar assim. Da mesma forma que eu vejo que às vezes alguém é entrevistado por jornalistas, que eles fazem edições em que eles arrancam um pedaço e só tira um pouco aqui, um pouco ali, facilmente você faz a pessoa dizer quase que o contrário do que ele queria dizer quando você tira de contexto o que a pessoa queria falar. E acontece que quando se trata de estudar a palavra de Deus e tentar se organizar para ensinar e pregar, muitos de nós temos feito isso, tem sido uma desgraça, para ser bem sincero. Nesse programa eu te prometo uma coisa: não vou mensurar palavras, não vou medir palavras, vou falar o que tem que ser falado. E se você não gostar, fácil, não assiste o próximo, mas se você sente que Deus está falando, então acho que você vai querer continuar e ver o resto do assunto. Mas o problema é que nós vamos para as Escrituras, cata aqui, cata ali, junta, ou então pega aquelas caixinhas de promessa, que é quase que espiritismo gospel, que você é quase vidente gospel. Deixa eu ir na caixinha de promessa e tchumba, glória a Deus, Deus falou comigo aqui. E na realidade, aquilo é uma coisa mais carnal do que qualquer outra coisa. Não que as Escrituras sejam carnais, mas ao pegar só um pedacinho e você tratar aquilo de forma místico, como se fosse uma palavra profética, você tirou da caixinha, acaba desvirtuando da forma que você deveria estudar a palavra de Deus, que não é catar um pedacinho e sim tentar olhar no contexto e tudo que fala sobre um assunto. Então, vamos lá. Quando eu aceitei o desafio e voltei às Escrituras com a coragem de dizer que se eu encontrar nas Escrituras uma linha de ensinamento, eu consigo enxergar melhor que Deus queria dizer algo sobre um tópico, e se aquilo estiver em conflito com o que eu vinha pregando e ensinando, eu assumi o compromisso de aceitar que eu precisava mudar e que eu iria me realinhar com o que as Escrituras de fato dizem. Depois que esse processo aconteceu comigo, eu pesquisei um pouco mais sobre o que aconteceu com Martinho Lutero e eu vi que foi um processo muito similar, porque ele fala dessa questão de ter integridade e não você tentar fazer as Escrituras dizerem o que você já queria, porque para fazer isso, geralmente nós tiramos de contexto e às vezes manipulamos as Escrituras. E ele falava bastante de ter integridade em examinar as Escrituras para ver de fato o que Deus estava querendo dizer. Ele usou uma mantra, ou um lema para isso, chamado sola scriptura, que é uma frase no latim que quer dizer somente as Escrituras. O que quer dizer esse negócio de somente as Escrituras? Bem, o lance é: qual é a autoridade espiritual sobre nossas vidas? São tradições que vêm da igreja, pregações que você vem ouvindo, o jeito que você acha que é, e o que já está formado assim na sua mente, seus paradigmas sobre as coisas de Deus, ou o que está escrito na palavra de Deus? Então, Martinho Lutero chegou à conclusão que somente as Escrituras tinham autoridade
em assuntos espirituais em nossas vidas, e qualquer opinião humana, tradição de igreja ou qualquer outra coisa ficava em papel secundário. Você pode até consultar, ver o que os outros acham, isso não faz mal, mas eles têm que estar sempre submissos para alinharem com a autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Então esse é o processo que comecei a utilizar na minha vida. Essa era a regra. Deixa eu estudar as Escrituras para alinhar com exatamente o que as Escrituras dizem. E eu vou te dizer que eu estou cansado de ver pregações, ensinamentos, a pessoa dizendo que está pregando o que a palavra diz, quando na realidade ele corta em pedacinhos as Escrituras, pega os pedaços que ele quer, ignora o resto, tira de contexto e cria mensagens, ensinamentos e doutrinas que nada tem a ver com o que Deus de fato queria dizer. E o que me entristece bastante, que eu vejo que a igreja faz isso por atacado hoje em dia. E eu tenho que confessar que até certo ponto eu fazia também. Eu tenho a alegria de dizer que eu não, de forma proposital, manipulava as Escrituras e sempre tive um certo cuidado de tentar ver o que Deus queria dizer. Porém, eu tenho que confessar que quanto mais eu estudava o Novo Testamento e alinhava em cima do Velho Testamento, é uma base para você ver o cumprimento na Nova Aliança. Nós não vivemos no Velho Testamento, mas você precisa estudar também para você entender melhor a Nova Aliança. Então, nesse estudo da palavra, eu comecei a enxergar que eu precisava mudar coisas. Eu também comecei a enxergar que a igreja do Novo Testamento, aquela igreja inicial que começa com a obra de Jesus, a morte dele, a ressurreição, depois ele sobe, o Espírito Santo desce e ali nasce a igreja. Dali, durante os próximos 200 e poucos a 300 anos, você vê uma igreja ainda não rígida em cima de tradições humanas, né? Porque com o passar do tempo a igreja já começou a ter essa tendência a alinhar em cima do que as pessoas achavam e não as Escrituras. E na realidade esse foi o período que as Escrituras foram escolhidas, né? O canon das Escrituras. O canon significa um padrão, né? Em cima do qual você mede algo. E o canon das Escrituras foi selecionado e confirmado pelos pais da fé naquela época. E você vê que a igreja naquele período era uma igreja, em primeiro lugar, poderosa, impactante, que teve um impacto incrível na sua época, tanto que, debaixo de incrível rejeição, debaixo de incrível perseguição e dificuldades, a igreja conseguiu começar a ser uma igreja que fazia impacto até no Império Romano e no mundo inteiro. Mesmo com os imperadores romanos e governadores romanos perseguindo ao extremo em muitos casos, mas mesmo assim foram sendo conquistados pela palavra e transformados. Mas uma das coisas que eu vi que aconteceu com eles é que eles tinham focos, eles tinham uma linha que eles seguiam, que era a visão deles. E eu, estudando muito o Novo Testamento, lendo um pouco sobre os pais da fé e como é que, nas escritas deles, né, e como é que era a igreja neotestamentária, eu vi que eles tinham uma linha de pensamento e focos que muitas vezes a igreja de hoje desviou-se. E eu vou, em outros episódios, outros programas, eu vou pegar tópico por tópico alguns, mas algumas das áreas que eu vi são a questão de serem discípulos de Jesus. Hoje, nós fazemos a questão principal, é dizer que você assim, anos atrás era crente, era a palavra-chave. Você é crente, né? Com o passar do tempo, isso caiu de uso, ficou menos a palavra-chave principal para dizer se você era, né, alguém do corpo de Cristo, e ficou mais assim, hoje em dia, se usar a palavra cristão, usa-se também muito a palavra evangélico e assim em diante. Mas na igreja neotestamentária, o foco não era nada disso, era em ser um discípulo de Jesus. E de forma breve e sucinta aqui, depois eu vou entrar com o ensino inteiro sobre esse tópico, você vai querer ver, você não vai querer perder, porque vai te impactar, mas de forma bem direta, o discípulo, a diferença é que você está num processo onde você segue, você está constantemente aprendendo, caminhando junto, reconhecendo Cristo como seu Senhor, e esse Senhor não é o jeito que nós usamos uma palavra no português. Nós usamos o nome Senhor só como um títulozinho de honra, né, para uma pessoa que você quer
prestar um respeito, você fala Senhor, ou o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, ou então você fala assim, o Senhor tal, né? Mas isso é só na nossa cultura é só um termo de respeito. No sentido bíblico, a palavra Senhor é aquele que é seu dono, é seu chefão, é o todo-poderoso na tua vida, é quem manda, né? O que ele falar você faz e pronto. Então o Senhor tinha um significado muito mais profundo do que tem para nós. E parte do processo de ser um discípulo é que você submete a tua vida para o Senhor Jesus de fato. Não só, não, numa área ou outra eu deixo, mas o resto da minha vida é minha. Não, você quebra esse paradigma e você diz, Jesus é o Senhor de tudo, eu vou segui-lo do jeito que Ele quiser. Essa era uma questão muito forte na igreja neotestamentária.